Uhum. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live. Hoje é 9/9. E para quem acredita, hoje é dia do Portal 99. Bom dia. Para quem está passando aqui, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, consteladora familiar, consteladora empresarial também. Hoje estou num cenário diferente, mas estou aqui para vocês. Então, mais, né, uma live. Hoje eu vou falar, né, da dor ao alívio, como as constelações familiares têm contribuído com as pessoas, com a vida das pessoas, como que tem contribuído com o caminhar, né? Muitas pessoas acreditam, não conhecem constelação familiar, e quando ouvem falar ou participam uma ou duas vezes de uma constelação, as pessoas começam a falar que começam a tirar, né, as suas conclusões diante daquilo que eles já conhecem. E, e acabam, olá, filho, tudo bem? É o filho André Luiz, Daiane, sejam bem-vindos aí. Eles acabam falando, né, que acabam tirando uma conclusão sobre aquilo que eles acreditam que é, que talvez também não conheçam. Geralmente a fazer um, as pessoas começam a fazer uma, falar, né, de algo que eles imaginam que seja. E como é algo que as pessoas ainda não participaram, não vivenciaram, mas não perceberam, porque é muito sutil fora da constelação, que é a questão da ressonância mórfica. O que é a ressonância mórfica? Que é um estudo da biologia. Quando tem esse estudo da biologia, ressonância mórfica todos nós temos, desde antes de nascer, não só nós, seres humanos, mas as plantas, os animais, né? As árvores, né? Todos os seres vivos têm ressonância mórfica, né? Olá, Betânia, tudo bem? Bom dia. Que legal você dando uma passadinha por aqui. Então, essa ressonância mórfica, o que que é? Né? Vamos imaginar como que a gente sabe por que que as formigas conseguem guardar alimentos no inverno, no verão, para poder ficar mais acolhida no inverno. Quem é que deu essa sabedoria para elas? Como que os pássaros voam, né, em revoadas, né? E não batem as asas, não se batem, né? Isso é uma sintonia, é depois de muito treino, né? Depois de vários pássaros terem caído, morrido, vários. Então, vai se aprender, o meio, né, vai ajudando também a gente ter essa ressonância mórfica, essa comunicação não falada, né? Essa comunicação inconsciente, que ensina a gente, né? Um determinado grupo de pessoas quando faz determinadas ações, isso se repete, vai para uma nuvem de conversa, né? Vai para uma nuvem inconsciente, onde se acopla lá, né, aquela informação e outras pessoas vão podendo acessar. Exemplo é como utilizar o celular. Nós que somos, né, eu ia falar, né, tem a geração Z, eu sei lá que geração que eu sou. Tem um nome, mas eu esqueci agora. Então, nós que somos mais velhos, né, a dificuldade que nós tivemos para poder fazer a nossa lidar com a tecnologia é muito maior do que quem veio depois. Por quê? Porque nós já cuidamos disso antes, né? Nós treinamos isso antes, nós fomos lá estudar, pesquisar, né, treinar. E depois de treinado, vários grupos, várias pessoas treinando, as gerações que vêm depois acabam acessando de uma forma muito mais fácil, porque está nesse campo inconsciente de conversa, que é uma parte nossa, né? Que é uma parte nossa. Então, isso acaba trazendo essa informação. E dentro da constelação, esse campo mórfico ele é muito latente, ele é muito vivo, né? Basta a gente entrar numa sessão de constelação, ser chamado para ser representante nessa constelação, né? Ser chamado para poder ser chamado para ser representante.
mesmo sem saber quem a gente vai representar, o nosso corpo já está em conexão com aquela questão do cliente. Nosso corpo já está em conexão com a nossa, o que é necessário ali. E quando o nosso corpo entra em conexão com o que é necessário, nosso corpo começa a falar, né? Falar de que jeito? Através dos sintomas, sentimentos, a percepção, a intuição. Então, por isso, na sessão de constelação, as pessoas sentem raiva, alegria, né? Esses dias uma representante começou a rir, ela falou, eu não sei por que eu estou rindo, eu sei que é sério, mas eu não consigo parar de rir, né? E, na verdade, ela estava representando uma pessoa que era irônica, que realmente desejava mal para outra. Ela estava em ressonância com isso, não era dela que estava ali, né? A serviço da constelação. Então, quando as pessoas olham para a constelação, muitas vezes elas falam, muitas vezes elas falam que parece que é algo místico, mas não é, é algo muito natural, né? E por que que as pessoas saem de um lugar de dor e vão para um lugar de amor, que é o tema da constelação hoje? Olá, olá, Carol. Olá, Ana Corina. Que delícia, passando por aqui. Por que as pessoas vêm para a constelação e saem de um lugar de dor e vai para um lugar de mais amor, mais alívio, né? Em uma sessão. Isso que eu acho que é o mais incrível, né? Em uma sessão. Esse lugar de alívio, esse lugar de alívio, a pessoa chega com uma dor, né? Que a constelação é sempre uma dor muito séria. As pessoas falam, eu posso constelar, quero saber alguma coisa banal, né? Não, a constelação, uma sessão é muito séria. A gente alcança uma consciência, né, que está guardada lá no inconsciente, que não conseguiu chegar, né, à consciência, enfim. Eu costumo falar que as nossas dores mais sérias estão guardadas lá no calabouço do inconsciente. E o inconsciente tenta comunicar para a consciência que tem algo ali para ser olhado, que está doendo, que vai doer mais se não olhar, né? Se não cuidar. Mas a linguagem do inconsciente é como se fosse japonês em braille. E a consciência fala português. E aí gera esse ruído, que são sintomas, são muitas vezes a incapacidade da gente conseguir algo na nossa vida, gera a consciência de, de trazer, olá, Diana, querida, quantas pessoas queridas passando por aqui. Eu sei que esse horário é passadinho mesmo, mas depois, né, às vezes algumas pessoas falam, nossa, consegui assistir essa live 6 horas da tarde, foi muito bom, né? Por isso que eu continuo aqui. Então, é, o que acontece, né, muitas vezes? O incons- Esse inconsciente tenta falar com a consciência, mas não consegue, não consegue. E aí, quando a consciência, né, a consciência, tomar consciência, né, validar aquilo, aquela dor que o inconsciente está tentando mostrar, muitas vezes vai para a nossa incapacidade de conseguir algo, vai para os nossos sintomas físicos, vai para as nossas dores, né? É, nossos incômodos, nossa, eu estou incomodada nessa relação, eu não consigo sair dessa relação. Ou esse trabalho que eu faço, né? Esse mês eu estou falando de trabalho, parece que ele não me preenche, né? As pessoas que estão ao meu entorno parece que não me veem, ou eu não tenho respeito, eu não sou vista. Essas dores, né, da nossa vida. E são as dores que trazem as pessoas para olhar, né, através das constelações. São essas dores que trazem as pessoas. E quando elas chegam nessa dor, a constelação vai mostrar onde é o nascedouro dessa dor, né? E muitas vezes o nascedouro da nossa dor não é só em nós. Nós somos uma representação de centenas de pessoas no nosso sistema familiar. E do mesmo jeito que nós somos ligados através do DNA com as nossas dores, né? Do mesmo jeito que a gente
acessa a gente tem aí nossas características físicas ligadas às nossas questões, ah, também, né, as nossas questões emocionais, psicológicas, de poder crescer na vida, para poder desenvolver, ter uma vida mais fluida, mais plena, né, ela também vem da epigenética, ela também vem através da, a raiz muitas vezes não está em nós, pode estar na nossa infância, na nossa vida interina, vem dos nossos pais, nossos avós, bisavós. Já facilitei conservação, que o problema da pessoa estava na quinta geração, né? E Bert Helling já tinha constatado que até na 15ª geração a gente pode ainda estar conectado com algumas dores, dependendo do tamanho do trauma, dependendo do tamanho da dor, se aquilo foi, de repente, sendo algo que não foi visto em outras gerações, ou algum representante carregou, mas não solucionou, isso pode chegar até nós, né? E por que que as pessoas muitas vezes sentem alívio dentro da constelação, no momento onde ela descobre as suas questões? Porque muitas vezes essa pessoa, né, ela começa a descobrir que aquela dor, ela começa a colocar luz, né, naquele quarto escuro, que ela não conseguia entender por que que era tão ruim, né, por que que era tão difícil. E, e ali ela começa a perceber que muitas vezes aquilo ela não precisa carregar, né? Às vezes ela está carregando por amor, às vezes foi uma promessa que ela fez para alguém que ela amava quando ela era criança, porque ela tinha medo de não ser amada e queria mostrar, provar o quanto de amor ela tinha dentro dela. E ela não, entendeu? E ela não tinha consciência que ela prometeu de carregar a mamãe no colo a vida inteira e que isso causa dores físicas como coluna, traz depressão, conforme às vezes jovens, às vezes adultos, às vezes pessoas mais velhas, né, que não conseguem manter relacionamento afetivo porque está carregando algo que não é seu e é muito pesado e não dá para carregar algo que não é seu e fazer as coisas da vida de uma forma fluida. Às vezes tem um sorriso no rosto, mas carrega uma dor imensa, carrega uma dor que não consegue entender por quê, né? E aí ela percebe, nossa, fiz uma promessa, né? Desfazer essa promessa, muitas vezes na constelação, né? Às vezes começa a entender que porque um irmãozinho foi abortado, que ele nem sabia, porque a mãe nunca contou, e ele não se sente no direito de viver. E eu conheci um rapaz uma vez, que ele teve 8 acidentes graves na vida dele. Ele foi parar no hospital 8 vezes, né? E ele era jovem, devia ter uns 32 anos, né? E acidente de moto, acidente de choque, um amigo que estava com uma arma e disparou a arma e a arma acertou aí, sabe? Coisas assim trágicas. E aí quando ele foi contando, né, o paciente, quando ele foi contando, ele falou: a minha mãe teve 8 filhos que nasceram e morreram logo depois do parto. Só sobreviveu eu e meu irmão. E ele e o irmão brigavam muito, e não gostavam um do outro. E eles não sabiam das histórias deles, que os pais não contavam das histórias. Eles tinham migrado de um estado para outro e não contavam. E quando ele falou que ele teve 8 irmãos que não sobreviveram, ele já estava fazendo algo para ir ao encontro desses irmãos, entende? É como se ele falasse todo o tempo: eu também não posso viver, eu tenho que morrer, eu também não posso viver, né? Por um período ele ficou em terapia, eu soube que ele não tinha se acidentado, mas depois eu pedi a ligação com ele, né? Que aí ele foi tomando a consciência, né? Que ele já tinha feito tudo por esses 8 irmãos dele e que ele não precisava. E até o fim, né, da terapia, ele estava reconciliando com o irmão e com o pai, né? Então, isso é muito importante de saber, né? Isso é muito importante de saber. Às vezes, tomar essa consciência, né? Acender a luz do quarto escuro. A partir do momento que a gente sabe o porquê que algumas coisas dão certo, não dão certo na nossa vida, a gente pode fazer algo.
Isso não significa que tudo vai ficar mil maravilhas na vida da pessoa. Às vezes, tomar algumas consciências é tomar consciência para poder fazer algo, né? Não é a constelação faz um milagre e a minha vida vai mudar. Não. Às vezes é tomar consciência. Eu estou carregando a minha mãe, né, no colo ainda, eu ainda preciso fazer também um exercício cognitivo disso, né? Eu tomo essa consciência, olho para essa realidade, começo a ver os meus comportamentos e às vezes mudar o comportamento, a constelação não vai mudar o comportamento, e isso faz parte da pessoa, do cliente. E a gente fala para o cliente, qual é a sua parte de responsabilidade nisso também? Porque às vezes a responsabilidade nisso vai sacrificar, né? Vai, enfim, vai fazer com que a pessoa tome consciência. E vai ter que ter uma atitude também, né? O alívio vem porque sabe que ele não precisa mais agir daquela forma, né? E, então, trazer essa compreensão, a constelação traz esse alívio, porque ela traz essa compreensão. É como se o próprio cliente se pegasse no colo e falasse, puxa, todo esse tempo a sua vida não anda para frente porque você está nesse lugar, você está fora do seu lugar, você não está. Quando a gente sai do nosso lugar para cuidar de pessoas ou coisas que não são nossas, o nosso lugar fica vazio. E todas as possibilidades de benefício passam por ali no nosso lugar, não acha a gente. Né? A gente está lá em outro lugar fazendo outras coisas. E aí a oportunidade vai embora, né? Enfraquece. E a gente, fora do nosso lugar, é como se a gente como se fosse o super-homem e a criptonita, né? A gente vai perdendo a força mesmo, né? E vai também, né? Ontem eu estava conversando com a Elaine, né, Elaine? E vai também minando a força do outro, porque a gente vai truncando a evolução do outro. Se o outro não faz por ele mesmo e a gente tem que fazer pelo outro, isso eu falo. Mães, pais para filhos que já estão. É igual criança, né? Desde a da infância. A criança fala, o pai vai lá e pega a água. Né? A criança fala, aponta. Então a gente está atrapalhando a evolução da comunicação da criança. Deixa ela falar, deixa ela argumentar, é necessário isso, né? E às vezes os filhos vão crescendo, a gente vai querendo fazer por eles. E nós, filhos, muitas vezes vamos querendo fazer pelos pais. E os cônjuges, um querendo fazer pelo outro. Né? E aí a relação fica ruim, a gente não sabe por quê. Porque aí já, já emaranhou tudo. É um grande emaranhado que a gente fala em constelação. Precisa a gente ter força de estar no nosso lugar, para deixar o outro ter força de estar no lugar dele e a gente concordar do jeito que o outro consegue. A gente pode contribuir se o outro quiser, mas sem sair do nosso lugar, a gente vai perder a nossa força. Senão a gente perde a nossa força, não é? Então, em tomar essa consciência, muitas vezes sozinho a gente não consegue, porque essa conversa de querer contribuir com o outro, fazer pelo outro, estar fora do nosso lugar, a gente precisa de uma ferramenta que contribua com isso. E, lógico, né, eu sou psicóloga, mas a ferramenta que mais contribuiu para que eu tomasse essa consciência de uma forma rápida, eficaz, e pudesse tomar decisões na minha vida é a constelação familiar. Sem precisar hipnotizar, sem precisar tomar substância, de uma forma muito natural, né? Que é acessar esse campo mórfico que a biologia já cuida, já vem falando disso há muito tempo, né? Então, tomar essa consciência, né? E trazer luz mesmo. Eu faço a analogia do quarto escuro, onde a gente está ali trombando com um monte de coisa, com medo, a gente não sabe o que tem ali, começa a fantasiar coisas, e a constelação vai lá e acende a luz, fala, olha, é isso, está aqui, isso está aqui. O que você quer fazer com isso que está nesse quarto? Você quer ficar nesse quarto? Você quer arrumar esse quarto? Você quer abrir a janela desse quarto? Né? Você quer ficar nesse quarto escuro esbarrando nas coisas? Porque também tem uma coisa, a constelação mostra, uma vez que você viu, não tem como desver, né? Aí a consciência está tomada. Se você quer continuar tendo o mesmo problema, continua tendo o mesmo problema. Precisa de um esforço físico também cognitivo para contribuir. Mas muitas vezes
Só de tomar a consciência ali na constelação já modifica tudo, não tem mais razão, o papel do outro na vida não continua sendo o mesmo, não tem mais razão de ser daquele jeito, entende? E muitas vezes, essa, quando a gente acessa esse nível inconsciente, essa conversa inconsciente acontece. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm problema com o cônjuge. Aí ela modifica a sua maneira, ela vê a dor dela, ela vê que muitas vezes é ela que precisa tomar consciência, né, do seu problema. E aí ela vai para, aí ela precisa tomar consciência do seu problema. Ela toma consciência e aí o outro muda para com ela, porque algo nela mudou. Essa conversa inconsciente aconteceu ali na sessão de constelação, né? Quantas pessoas falam, eu tenho um problema com os meus chefes, né? Eu tenho um problema com o meu chefe. Na semana seguinte, o chefe muda todo o comportamento dele para com a pessoa. Por quê? Houve uma conversa inconsciente ali, né? Nós conversamos inconscientemente com tudo e todos, né? Para o inconsciente não existe mentira. E quando tem um ajuste verdadeiro de reconciliação e reposicionamento do nosso lugar, e o outro percebe que o lugar dele não será tomado, não será empurrado, não será influenciado por nós, o outro muda, porque ele desarma também nessa conversa inconsciente. Isso é muito natural das pessoas falarem: eu não mudei, mas a pessoa mudou. A pessoa mudou na hora da sessão, a consciência dela, né? Ela saiu do inconsciente. Quando a gente está no inconsciente, a gente tenta ficar na defensividade, a gente não sabe o que está acontecendo, tem muitos sentimentos desagradáveis. Quando a gente traz a consciência, junto vem uma compreensão, vem um alívio, vem uma sensação de tranquilidade, não, vem uma paz. As pessoas falam: nossa, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Então, quando para de carregar o peso, todo o funcionamento cerebral, neurológico, físico também muda. E isso vai para, é uma conversa que vai para o inconsciente também. E isso faz com que as pessoas que estão ao entorno envolvidas com aquela questão também mudam, né? Porque quando um muda, né? Beth Hellinger já falava, quando uma pessoa muda dentro do sistema, né? E ela se alivia, ela começa a curar todas as outras que estão ao redor, curar entre aspas, tá, gente? Mas ela começa a também transmitir aquela consciência para todas as outras pessoas, sem precisar falar muitas vezes, né? Porque a constelação ela acontece no âmbito inconsciente, ela não acontece no âmbito só consciente, né? Essa nuvem, né, acessada, essa nuvem inconsciente que existe na comunicação de todos os seres vivos, né, muda também para as outras pessoas. E isso traz alívio, isso traz compreensão, isso traz novas tomadas de decisões na vida das pessoas. Apesar que quando eu facilito constelação para alguém, fala, não faça nada depois, em pelo menos há 15 dias, não faça nada que você tenha vontade, né? Perceba, se perceba, é, percebe que a constelação muitas vezes ela vai mudando, né, as questões da vida de uma forma muito sutil. Outras vezes não. Eu facilitei a constelação para o empresário e falava: Sheila, na minha empresa entra dinheiro, mas sai muito dinheiro e eu não quero isso, eu preciso guardar dinheiro, né? Aí ele falou, ele fez a constelação na segunda-feira. Na quarta-feira ele falou: Sheila, vendi meu carro, faz 6 meses que eu estou tentando vender e comprei a moto um dos meus sonhos que eu queria, eu fiz uma troca e foi incrível. Aí na semana seguinte, eu encontro ele toda semana, né? Na semana seguinte ele falou assim: Sheila, fechei um negócio de licitação que fazia 1 ano que eu estava tentando e consegui fechar. Aí na semana seguinte, Sheila, fiz um negócio de mais de 250 mil reais, coisa que fazia muito tempo que eu não fazia com a minha empresa. Então, às vezes, né, vem como uma avalanche, né, de coisas boas. Tem pessoas que falam: nossa, precisava fazer uma reunião com os meus irmãos, mas eu não consigo reunir 8 irmãos para poder resolver o problema da mamãe e eu não sei o que eu faço. Fez a constelação, ela falou, encontrei com ela 2 meses depois, ela falou: nada, não mandou nada. Ela falou: Sheila, quando deu 4 meses, uma reunião em casa natural, foi chegando um irmão, chegando o outro, num sábado à tarde, eu com a minha mãe assistindo televisão, de repente eu vi os meus 8 irmãos dentro da sala de casa e aproveitei e fiz uma reunião e organizamos, e agora não serei só eu que vou cuidar da mamãe, vai ter uma enfermeira dia e noite, entendeu? Então, tem algumas coisas, né, que tem um tempo próprio para poder, né, mexer com 8 pessoas que
que iam visitar a mãe esporadicamente, né, sem combinar, que não adiantava combinar reunião de família, que a reunião virava briga, né? Então, tudo tem um tempo, né? Eu percebo que várias pessoas nesses quase 15 anos facilitando conciliação, que a conciliação muitas vezes vem de uma forma sutil e outras vezes vem transformando, transforma corpos, né? Quando faço no curso de extensão universitária dos alunos, quando faço o módulo 5, que é sobre doença, é incrível, né? Como que o nosso corpo, né? Porque a gente mexe, a gente resgata os excluídos da família, né? No nosso coração. E facilito constelações sobre doenças. E como que as pessoas falam, passei mal essa noite, né? Vomitei, fiquei tonta, né? Sonhei muitas coisas, né? Porque realmente, né? O inconsciente, nosso corpo está muito ligado ao inconsciente, né? Muito ligado. Então, vem essa limpeza, né? Esse soltar. Tem pessoas, algumas pessoas que fazem constelação e falam, nossa, tive diarreia no outro dia, né? O ano passado facilitaram uma constelação para mim, eu tive diarreia 2 dias, né? O que estava acontecendo? O inconsciente falando, né? Tá tirando isso de você, tá limpando, né? E isso é real, né? E isso não é nenhuma mágica, isso não é nada místico, isso é algo que precisamos olhar com amor, né? O amor é que liberam as pessoas é que acende a luz desse quarto escuro, é que ajuda as pessoas a terem uma fluidez na vida. Ok? Eu agradeço vocês que passaram por aqui, já está chegando os minutinhos, espero que essa, esse assunto, né, ajuda você a compreender um pouco mais. Só o que vai ajudar você a compreender o que é constelação é você vivenciando, participando de um workshop, ou alguém facilitando constelação para você, né? Eu estou lendo o livro, né, das evidências e a ética da constelação, e lá tem a história do Bert Helling, né, as ordens do amor de Bert Helling também, e eu fico vendo o quão é forte, o quanto é verdadeiro, né, esse universo das constelações familiares que precisa ser respeitado. Se você for escolher alguém para facilitar a constelação para você, pergunta quanto tempo ele fez o curso, com quem ele fez o curso, quantas horas ele tem, né? Sente se ele está te respeitando, né? Tem muitas pessoas vendo que a constelação é uma profissão é, boa de se ter, né? Mas precisa ver, né, se ele não está fazendo ali da constelação um bico, ou a pessoa precisa ter uma alma junto, né, da constelação, compreender, ter muito respeito, porque se o constelador não respeita, se ele não sabe, ele será desrespeitado também em breve, né? Então, eu agradeço vocês, por vocês estarem comigo nessa jornada de constelação. E eu quero muito agradecer mesmo, de coração, todas as pessoas que confiam no meu trabalho. Estou a serviço da vida, né, também, amorosamente. Beijo para vocês e até breve, até quinta-feira. Quinta-feira estarei por aqui também, por aqui na rede. Eu não sei onde estarei por aí. Estarei em Jacareí, mas fazendo live e falando sobre as nossas questões de trabalho, de empresas, saúde mental também, que é muito importante nesse ano, né? Obrigada, obrigada, Rosinha. Ah, Rose de Luca, que chique. Beijo para vocês e até breve.